Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a doutora Fernanda Vieira, nutricionista, com ampla experiência em autismo. E eu trouxe ela para a gente conversar um pouco sobre essa história de seletividade alimentar, como é que a gente faz com o nosso filho, que tem TEA e se recusa a comer. Obrigada por estar aqui conosco. Imagina, Dividir essa experiência. eu que agradeço o convite, né? Então é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês sobre nutrição e autismo. Fala para mim o que é essa seletividade alimentar. Então, normalmente, para ela ser considerada um transtorno alimentar, então tem vários quesitos, vários pontos que a gente tem que avaliar. Então, por exemplo, a criança ela é muito restritiva a vários tipos de alimentos, ela se recusa a alimentar alimentos novos, provoca vômito, diarreia, os pais tentam inserir alimentos novos, ela não tem apetite para aquele alimento, ela nem olha para aquele tipo de alimento. Então aí a gente tem que ir abordando todos esses quesitos, todos esses pontos para a gente chegar a uma seletividade mesmo alimentar ou uma recusa alimentar, que daí a gente tem a diferença entre esses dois pontos. E não é a preferência, né? Porque tem mãe que confunde preferência e seletividade. Explica isso mesmo, porque a preferência é o que a criança gosta. Aí o que ela não gosta, ela vai recusar mesmo, vai ter essa ânsia, vai provocar o vômito, vai provocar uma birra. E quando tem essa seletividade alimentar, que é onde o profissional ele avalia e automaticamente ele consegue lidar com essa seletividade e trabalhar de uma maneira correta com essa seletividade. Perfeito. E quando começa a seletividade alimentar? Porque a introdução de alimentos às vezes é difícil mesmo, né, para qualquer criança. Sim, até porque a criança ela nasce com dois estímulos, de sugar e de deglutir. Então, a partir do momento que a gente começa a introdução alimentar, nós que estamos ensinando essa criança a mastigar, a provar alimentos novos. Então, na primeira infância, assim, no caso, no primeiro ano de vida, a criança tende a diminuir um pouquinho esse apetite dela, até porque mesmo o gasto energético dela é menor. Então, a partir dos 2 anos que a gente pode afirmar que a criança tem uma seletividade alimentar ou não, mas dentro de toda uma anamnese que a gente faz para ver, para analisar. Ou seja, coisa de especialista. Muito bem. E por que a criança teria essa seletividade alimentar? Normalmente, vários estudos estão sendo feitos e a criança ela tem uma hipersensibilidade sensorial. Então, a gente, assim, a textura, sabor, cheiro, temperatura, então, e digamos assim, às vezes até o paladar dela é mais apurado. Então, a gente tem que trabalhar essas questões de texturas com essas crianças, essas questões sensoriais com essas crianças. E como é que a gente trata no TEA? Como é que a gente trata a seletividade no TEA? Então, normalmente a gente tem que trabalhar muito assim, com os pais, da criança sentar na mesa junto com o familiar. Então, automaticamente as mães têm mania de colocar a criança sozinha, né? Então, ela dá muito trabalho, ela suja muito, esparrama muito alimento. Então, é isso que a gente quer, é a criança tendo um contato, né, maior com o alimento. Então, se lambuzar, pôr na boca, pegar o brinquedo, colocar na boca. Então, às vezes esfrega no chão, cria anticorpos. Então, a gente precisa disso aí. Ou tem aqueles pais também que colocam a criança assim, põe para comer junto na mesa, só que no mesmo prato. Então, isso a gente também não recomenda, porque daí eu não tenho noção de quanto que a criança comeu. Sim. E automaticamente a criança ela aprende olhando. Então, por exemplo, assim, o que tiver no prato dela, ela vai comparar com o seu prato, para ver se tem o mesmo tipo de alimentos. Se não tiver, ela começa a recusar também. Então, por que no meu prato tem um brócolis e no seu prato só tem carne? Então, a criança começa a comparar sem a gente perceber. Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões também em relação à família. E a gente está falando de crianças pequenas, né? Sim, e se não tiver esse convívio familiar de uma boa alimentação, estende-se essa seletividade alimentar, às vezes até severa, até a adolescência. Então, um prazo que a gente poderia colocar um prazo curto, acaba ficando um prazo muito maior. Claro. Como trabalhar a seletividade, incluindo a terapia ocupacional? Você acabou de falar que a seletividade alimentar está relacionada a uma alteração sensorial, né? Então, a gente sabe que tem alguns autistas que têm uma dificuldade de mexer com areia, com
massinha, que é uma alteração mais tátil, né? E a sonora também, aquela criança que não gosta de liquidificador, de barulho de moto. E tem a sua área gustativa. Como é que é esse tratamento, esse casadinho aí, TO e nutricionista? Normalmente eu trabalho muito em equipe multidisciplinar. Então, quando a gente trabalha em equipe multi, é muito mais fácil da gente tratar essa criança, de nós trabalharmos com essa criança. Então, o terapeuta ocupacional é muito importante para mim, para estar me auxiliando em relação a isso mesmo. Então, por exemplo, assim, de manusear alimentos, objetos, que daí me auxiliam muito na questão da textura desse alimento. Então, questões de cheiro, de pegar, por exemplo, tinha crianças que a mãe dava comidinha batidinha até os 3, 4 anos. Então, uma melancia que tem um pouquinho mais de fibra, a criança já provocava o vômito, até mesmo por causa das seções da língua, né? Então, a criança já fazia ânsia só de colocar na boca, tanto o suco quanto a fruta. Então, aí o terapeuta ocupacional me auxilia nessas questões, de estar trabalhando essas texturas para estar auxiliando através da alimentação. Então, a equipe multi, assim, principalmente o terapeuta, na questão sensorial, junto com a nutrição, é fantástico. Perfeito, é fundamental. E como é que a gente lida com a seletividade alimentar? Normalmente, a gente tem que tratar a criança sem forçá-la. Então, assim, a gente tem que apresentar alimentos novos, né, embutir esses alimentos. Então, por exemplo, assim, eu tive casos de pacientes que só comia miojo cru. Então, assim, tá, mas para comer miojo cru, é a mãe que introduziu, porque a criança não sabe o gosto de um miojo cru, né? Pode ter pegado na prateleira, na despensa, mas enfim, a mãe comprou o miojo e a criança abriu o pacotinho e experimentou e gostou. Então, o que que acontece? Nós temos que trabalhar isso aí. Então, oferecendo os alimentos, não, ele come só alimento verde. Então, tudo bem, come alimento verde. Então, vamos tentar embutir um caldinho de carne nesse alimento verde para a gente trabalhar a questão de paladar, memória e textura com essa criança. Então, o que eu falo? Embute, vamos colocar tudo embutido. Então, faz tipo uns cremezinhos e vamos colocando os alimentos que ele gosta. Então, para a gente trabalhar essa memória e trabalhar esse paladar. E aí, automaticamente, trabalhamos essa função. Então, agora a gente vai começar a colocar pedacinhos menores, né, desse alimento que ele não gosta, no prato, na mesa, só que separado. Então, ele vai olhar, vai recusar. A segunda vez ele vai olhar e vai recusar. A terceira vez ele vai pegar e vai cheirar. Vai recusar. Aí até que ele pega e lambe. A partir do momento que ele lambe, vai ter a memória que ele gosta daquele sabor. Então aí a gente consegue começar a introduzir esses alimentos. E normalmente, assim, eu não prezo muito pela qualidade quando eu estou introduzindo a alimentação. Então, por exemplo, como eu quero abrir um leque, que eu quero mostrar para a criança que a alimentação é normal, que qualquer pessoa come, então, assim, o que ela aceitar, tá dentro. Aí depois que ela abrir um leque, que ela tá comendo vários tipos de coisas, bala, skinny, chocolate, aí eu começo a selecionar o que é saudável. Aí eu começo a tirar, porque daí ela já teve a noção que alimentar, todo mundo se alimenta. Aí eu começar a colocar uma alimentação saudável. E é onde dá um resultado positivo. Então eu tive outro caso, outro exemplo também, uma criança também que não comia nada, era só arroz. E aí eu fui no shopping, encontrei com ele e a mãe comendo uma batata recheada. A mãe passou para mim, passou do meu lado com a bandeja. Eu acompanhei com o olho, falei, para quem será que vai comer essa batata? Uma batata. Aí eu acompanhei e a mãe começou a dar para ele e ele aceitou a batata. Aí eu cheguei perto, né? Falei, mãe, né? Oi, tudo bem? Aí ela falou assim, ele que pediu a batata. Então, assim, foi uma grande vitória dele estar numa praça da alimentação, num shopping, onde ele só comia arroz e comendo uma batata recheada. Achei ruim? De jeito nenhum. Porque era isso que eu queria que a mãe mostrasse para a criança. Então, é assim que a gente vai conseguindo trabalhar essa seletividade. Muito legal. Bom, e com relação a essa história de glúten, caseína, muitas mães têm inclusive uma corrente aí dentro do TEA de pessoas que fazem questão de falar que deve ser retirado o glúten, deve ser retirada a caseína, lactose, enfim. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, esse é um tema muito polêmico mesmo,
né? Então tem vários estudos, vários artigos que falam uns contra, outros a favor, né, da caseína e do glúten. Eu sou a favor, assim, de todos os artigos que eu li, que eu tive experiência de atualizações, de congressos, a caseína e o glúten nós só retiramos se a criança tiver alguma intolerância a esses alimentos ou se tiver uma síndrome de Crohn, que é tem intolerância ao glúten ou à caseína, senão eu não retiro. Então, por exemplo, tem aqueles pais, sim, que pedem para ser retirado. Teve um outro caso também de uma paciente que a mãe pediu para que fosse retirada a caseína e o glúten. Aí, como nós não temos lugares aqui em Campo Grande, ainda específicos só para esses tipos de alimentos, eu falei que ela teria que cozinhar. E ela topou a ideia, porque é muito difícil. A caseína até que a gente consegue tirar mais fácil. Agora, o glúten, até um salame tem glúten. Então, fica muito mais fácil da gente tirar o glúten. E a mãe tirou, nós conseguimos tirar a dieta, tive que mandar laudos para a escola, porque daí ia começar uma dieta sem glúten, sem caseína. Aí a mãe achou que a criança melhorou. Só que assim, eu não observei melhores, mas como a mãe achou que sim, continuamos com a dieta. Até que chegou um ponto que ela observou que não teve melhoras. E aí nós voltamos com a alimentação normal novamente. Né? Então assim... Não teve piora depois de voltar ao Também normal. não teve pioras, ela continuou estável, do jeito que ela sempre estava. Né? Então assim, eu só retiro esse tipo de alimentos ou qualquer um outro tipo de alimento se a criança apresentar uma intolerância ou uma alergia alimentar. Aí eu retiro da dieta. Até que me prove ao contrário, realmente eu continuo. Alguns estudos relatam também que eles têm um probleminha na enzima digestiva que faça a absorção melhor desses nutrientes e entrem na corrente sanguínea, que gere uma irritabilidade. Eu não observei. Em consultório ainda eu não observei. Tem até um projeto que eu quero fazer para analisar as fezes dessas crianças em relação a essas enzimas, mas até por enquanto ainda eu não observei melhores. Clínica, né? Sim. Quando a criança ingere esse alimento, poderia ter, a barriguinha fica estufada, Sim, cólica. Isso mesmo, uma diarreia, uma constipação. Né? Porque no caso, algumas mães falam, né, que o filho é um pouco mais constipado. Aí sim, tudo bem, a gente pode até reduzir, sim, mas tirar totalmente eu não recomendo. Bom, e o que fazer para a criança aceitar os alimentos? Normalmente eu recomendo assim, a criança precisa ter uma rotina alimentar. Então, por exemplo, assim, a criança precisa ter um horário para acordar, o horário para se alimentar, o horário para brincar, para fazer suas atividades, mas vamos focar mais na parte alimentar. Sentar na mesa, que nem eu falei, com a família, chamar a criança para cozinhar, para lavar um legume, lavar uma fruta, mostrar, junto com a terapia ocupacional, que a criança pôr a mesa, lavar as mãos, preparar, escolher seu garfo, escolher seu prato, para sentar à mesa para a refeição. Não utilizar nenhum tipo de celular ou tablet, porque o momento da refeição é o momento da refeição, para essa criança não tirar o foco dela do alimento, então para ela prestar mesmo atenção em todos que estão sentados à mesa, prestar atenção nesse prato, convidar essa criança para fazer uma hortinha. Então não precisa ter um chão para fazer uma horta, um vaso para uma cebolinha, uma salsinha, para a criança ter uma noção do que é o alimento. Então esses são detalhes que a gente pode trabalhar com essa criança. Pratos coloridos, pedaços pequenos, nunca pedaços grandes para a criança. Então, assim, fazer bichinhos, vai muito da criatividade da família. Eu sei que a família hoje está muito cansada, está muito corrida, os pais são cansados, só que quanto mais você interagir com o seu filho em relação à alimentação, a gente tem um resultado mais positivo. Então, a família é muito importante para estar trabalhando com a gente, não só a nossa equipe multi, de médicos e profissionais. Então, assim, nós fazemos nosso trabalho em consultório e é estendido para casa. Então, assim, a participação dos pais nesse tratamento, junto com o autista, na seletividade, é muito importante para a criança estar trabalhando junto com a gente e ter um desenvolvimento melhor. Legal. E essas dicas também servem para as crianças típicas, não é? Sim, porque também. Hoje em dia, o mais comum, a criança está fazendo bagunça, vou deixar ela comer longe, a criança está, vou dar um celular para ela, porque daí ela para de conversar, eu posso comer tranquila. Isso mesmo. É confortável, é sedutor, mas não é legal. E às vezes até uma alimentação fácil, dar um sanduíche. Dá um miojo. Que é mais fácil para dar para a criança. Certeza. Então isso mesmo, até para as típicas a gente pede para ter toda uma rotina alimentar. E quais os alimentos necessários para um autista? Normalmente não existe um alimento que não seja bom. Então frutas, verduras, arroz, feijão, carne, todos os alimentos são bem-vindos. Só que lógico, normalmente não em excesso.
Então, assim, a gente tem muito casos de pacientes que estão anêmicos e obesos, no caso do autismo. Então, por quê? Porque eles consomem mais carboidratos e quase não consomem legumes e frutas. Então, e esses legumes e frutas começa lá do início, quando a gente tem a introdução alimentar. Então, assim, a criança comia quando a mãe introduziu. Aí chega a partir de 2, 3 aninhos, não come mais, a mãe não oferece e o paladar está formando nessa idade. Então, hoje a criança odeia, amanhã a criança ama. Só que assim, a gente não sabe. A mãe oferece uma vez, recusa. Oferece segunda vez, recusa. Oferece terceira vez, recusa. A mãe não oferece mais. Só que assim, a gente não sabe quando que volta a aceitar novamente esse gosto por aquele tipo de alimento que a criança gostava. Então, o que a mãe faz? Parou de oferecer, a criança para de estar se alimentando. Então, esse hábito de estar oferecendo, daqui uma semana a criança aceita, daqui um mês, então a gente não sabe. Então, por isso que eu falo, oferece. Vai chupar uma laranja? Oferece para a criança. Vai tomar um copo de água? Oferece para a criança. Para a gente ter sempre esse hábito. Então, todos os alimentos são necessários, só que nunca em excesso. Então, lógico, doces a gente pede para estar segurando, refrigerante, então, condimentos, que isso aí automaticamente gera irritabilidade em qualquer criança, em qualquer ser humano. Então, a gente pede para ter uma alimentação saudável, mas sem exageros. Ai, muito bom, adorei você, viu? Bom, Muito já agora obrigada. a gente trabalha juntas, né? Mas essa entrevista foi excelente, tenho certeza que as famílias vão gostar. Eu agradeço o convite. Obrigada pela sua presença. Obrigada a todos. E a você que nos assiste, obrigada.